Essa música que eu vou cantar, ela fala que a gente vai ter um dia que não precisamos mais sonhar. Todo esse mal que a gente está passando neste momento, essa situação, nunca mais vai existir. Nós estaremos com Jesus eternamente. Então, que nós possamos sonhar com esse grande dia e nos prepararmos para estar lá também. Que Deus nos abençoe. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar nesse meu novo e lindo lar. Jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Rosinha, por essa linda música. E tenho certeza que no final vamos ouvi-la mais uma vez. Bom dia a todos, feliz sábado. É uma alegria estar aqui na nossa querida Igreja da Asa Norte, ao lado do pastor Bob, com a nossa liderança, a equipe de louvor, basicamente, para esse culto especial que está sendo transmitido pelo YouTube da Igreja da Asa Norte. E também já estamos aqui, né, Rafa, transmitindo pelo Facebook do Arena. Então nós vamos ter 3 câmeras.
Ok? Essa daqui é uma câmera mais aberta. Vou falar com você que está em casa, pelo YouTube da Asa Norte. Aqui um pouquinho mais fechada para o Chega Mais Perto, no finalzinho, né? E aqui a nossa câmera do Arena. Então a gente vai conversar com essas 3 câmeras aqui e com uns poucos irmãos que estão aqui conosco, justamente fazendo parte dessa organização desse culto e também da escola sabatina. Bom, nós vamos agora fazer mais uma oração e logo depois da oração nós vamos abrir a Bíblia e vamos direto já ao nosso assunto, tá? Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento tão precioso em que vamos estudar a Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo. Que essa mensagem alcance o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, nesses últimos meses, e já vai fazer um ano agora essa semana, não se fala em outra coisa a não ser na questão do coronavírus, da pandemia e tal. Hoje eu não vou falar sobre a pandemia, não vou falar sobre coronavírus, porque isso a gente já escuta todo dia, né? Vou falar sobre a Bíblia, sobre o céu, sobre Jesus, sobre a salvação. Amém? Então eu queria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo número 11. E os versículos 12, 13 e 14. Tá bom? Atenção você do Arena, você que está assistindo a gente pelo Arena. Ontem à noite tivemos uma live muito especial e obrigado por sua participação ontem à noite. E hoje com certeza Deus tem uma mensagem para você. E você do YouTube da Asa Norte, muito obrigado porque você está aqui com a gente também. Marcos 11, versos 12, 13 e 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora vamos para os versos 20 e 21 do mesmo capítulo. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Até aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, pensa num assunto extremamente importante, extremamente profundo e extremamente necessário, relevante. Aqui nós encontramos então essa história, essa ilustração, né, da figueira sem fruto. O que significa isso? Bem, nós sabemos que quando Deus criou o ser humano, Deus criou o homem e a mulher e a partir daí toda a humanidade com um propósito bem claro. O plano de Deus era que nós fôssemos felizes para sempre, fôssemos felizes ao lado de Deus para sempre. Esse era o plano de Deus, sempre foi o plano de Deus. Acontece que um dia o pecado entrou na vida humana e o pecado manchou a vida humana. E uma das coisas mais terríveis que o pecado produziu foi o distanciamento do homem em relação a Deus. E o pecado afastou tanto o homem de Deus, que quando você vai para Isaías 59, logo nos versos 1 e 2, a Bíblia fala assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando você vai, por exemplo, para Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para mostrar que Deus, ele tem que bater, ele tem que gritar, ele tem que implorar, chamar, para que a gente possa pelo menos ouvir a sua voz, porque o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos separou de Deus, entendeu?
E o que aconteceu foi o seguinte: Deus, para resolver o problema do pecado, colocou então em prática exatamente o plano da salvação. Deus tinha um plano, e o plano da salvação era justamente enviar Jesus para morrer no lugar do ser humano, pagar assim o preço do resgate e salvar a cada um de nós. Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou, Jesus já fez o que tinha que fazer na cruz do Calvário. Porém, nós ainda vivemos no mundo de pecados, nós ainda vivemos nesse mundo contaminado e manchado pelo pecado. E consequentemente, esse pecado que ainda insiste aqui entre nós, ele ainda causa consequências horríveis na vida de todos nós. Por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje você vê, os hospitais estão lotados, as clínicas de psiquiatria estão lotadas, as clínicas de tratamentos estão lotadas. Observem que tudo está cheio, as pessoas estão doentes fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ou seja, o mundo hoje está totalmente manchado e totalmente inundado pelas trevas espirituais. Você vê, além da pandemia, existem muitas outras doenças, muitos outros problemas, muitos outros vírus, não é? Além disso, você tem problemas na sociedade como um todo. Problemas políticos, problemas familiares, problemas de vícios, problemas de corrupção. Ou seja, existem uma série de problemas hoje no mundo. O pecado manchou a vida humana, manchou o planeta, manchou a natureza, manchou os animais. O pecado manchou, contaminou tudo praticamente. Mas a coisa talvez mais terrível que o pecado causou foi justamente o fato de separar o homem de Deus. Entendeu? Veja, hoje, por exemplo, para uma pessoa parar e estudar a Bíblia, é uma luta, não é mesmo? Veja, você está assistindo pelas redes sociais, e aí você está na sua casa assistindo, mas é muito fácil você se distrair, e no dia a dia, é muito fácil as pessoas não pararem para ler a Bíblia, não pararem para orar, não pararem para buscar a Deus, porque a natureza pecaminosa que nós temos, nos afasta de Deus. Entendeu ou não? Por exemplo, quantas vezes quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você dedica orando? Quanto tempo você dedica, por exemplo, lendo a Bíblia? Quanto tempo você dedica na presença de Deus? Vê que às vezes as pessoas vão orar, e quando as pessoas estão orando, gasta 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, assim, e praticamente já acabou, já parou. Então, na verdade, o ser humano parece não ter prazer em estar muito tempo na presença de Deus. Parece que cansa, parece que desanima, e assim por diante. Agora, aí você vai entender por que dessa história aqui da figueira sem frutos. Porque o pecado, além de trazer essa situação que eu acabei de pintar, de relembrar a você, além do pecado fazer tudo isso, ainda nos separa de Deus. Além de tudo isso, tem mais um detalhe que eu queria destacar para você. O pecado levou a uma situação que nós chamamos assim de frieza espiritual, para não falar hipocrisia, para não falar uma falsidade religiosa. O pecado é tão terrível que ele leva a pessoa nesse nível, a chegar nesse ponto de frieza espiritual, de indiferença espiritual. Isso aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus, como nação. E o povo de Israel tinha uma religião, e tem até hoje, que é o judaísmo. Então Deus tinha um plano para com o seu povo. O plano de Deus era justamente o seguinte: que Israel fosse instrumento nas mãos de Deus para evangelizar o mundo, para levar o evangelho ao mundo inteiro. Esse era o plano de Deus. Então Deus deu tudo a Israel, a essa nação eleita, escolhida. Mas infelizmente Israel entrou num estilo de vida que não foi agradável a Deus, e que não era o plano de Deus como Deus realmente havia colocado para eles.
Resumindo, se você observar, Deus lutou com Israel durante muitos e muitos anos. Deus deu a Israel muitas e muitas oportunidades para que esse povo se arrependesse e voltasse. Não só para Israel, Deus dá para toda a humanidade oportunidades de arrependimento, de conversão, de voltar para os braços dele. Mas infelizmente o pecado, ele manchou de tal maneira, ele contaminou de tal maneira, que o ser humano vai se afastando de Deus, se afastando, e vai se esfriando, e muitas vezes o ser humano torna a religião, torna a igreja, torna a vida espiritual algo que é abominável a Deus muitas vezes. Se você ler Isaías 1, se você ler, por exemplo, Isaías 40, se você ler alguns outros textos do livro de Romanos, por exemplo, você vai perceber que Deus, ele está lutando com o seu povo para que haja um reavivamento, para que haja um despertamento, para que haja uma verdadeira conversão, porque Israel entrou numa situação de apostasia tão grande, mas tão grande, que Deus então deu ao seu povo um tempo para arrependimento e para conversão. Se você for para Daniel capítulo 9, de 24 a 27, Deus diz assim: 70 semanas eu vou dar para o meu povo, 70 semanas proféticas, que dava 490 anos. Então Deus deu ao povo dele um tempo para que pudesse se arrepender, se converter, se reavivar, se firmar na fé, se converter de verdade. Deus havia dado para o povo esse tempo de graça e de misericórdia. Esse tempo que eu estou mencionando também tem a ver com Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs. Esse período de 70 semanas está dentro da profecia maior de Daniel 8,14. Resumindo, Deus deu a Israel um tempo enorme de arrependimento. E Deus tem dado a você e a mim um tempo de arrependimento. Cada dia é uma oportunidade, cada instante é uma chance, cada momento Deus está nos convidando a voltar para Ele, a ler a Bíblia, a orar, a buscar a Ele e tal. Deus tem sido misericordioso, longânimo, como Ele foi com Israel, Ele tem sido conosco também. O tempo que Deus deu para Israel acabaria exatamente no ano 34 depois de Cristo. Entendeu? No ano 34 depois de Cristo acabaria esse tempo, como de fato acabou. E acabou exatamente com o apedrejamento de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, conforme está em Atos capítulo 7 e Atos capítulo 8. E o povo de Israel não se arrependeu como nação, e continuou aquela frieza, aquela indiferença e aquela rejeição do ponto de vista espiritual. Então Deus apresenta para a gente aqui um resumo dessa história com essa parábola aqui, com essa história aqui, de uma figueira infrutífera. Essa figueira infrutífera simbolizava Israel, mas também simbolizava o templo, mas também simboliza cada um de nós. Imagina você olha, aqui é a ilustração de tudo que eu falei. Você olha para uma árvore, e a árvore está bonita, tem bastante folhas. Você olha de longe e fala assim: uau, que árvore bonita. Você olha para um templo religioso e você fala: que templo, que catedral, não é? Que sinagoga, que lugar fantástico, né? Você vai na Europa, por exemplo, você vai ver aqueles templos, aquelas igrejas medievais, aquelas coisas suntuosas, impactantes. Você olha assim e fala: uau, que obra, que construção, né? Que estilo de construção e tal. Você vai em Roma, por exemplo, ou em outros lugares da Itália, a mesma coisa. Você olha assim e diz: que impressionante, como isso é impactante. E de fato é mesmo. São templos, são igrejas, são sinagogas que realmente impressionam as pessoas que ali chegam e que ali observam. Mas também nós podemos ver na igreja adventista, nós temos templos lindíssimos. Esse aqui, por exemplo, é um templo bonito. Nós temos templos bonitos em vários lugares. Veja, o ponto aqui é o seguinte: cuidado, porque Deus não está preocupado apenas com a sua aparência, ou com a aparência do prédio, ou a aparência dos bancos, ou a aparência da fachada, ou o estilo da construção, ou quantas torres tem, ou quantas salas foram feitas, ou quantos bancos nós temos, ou quantas pessoas nós temos. Não é apenas essa preocupação. O que Deus quer saber é o seguinte: tem fruto ou não tem fruto?
Tem fruto ou não tem fruto? É isso que Deus quer saber. Às vezes a igreja é embaixo de uma árvore, é um lugar assim que não tem aparência, entendeu? É um lugar simples. Na África, por exemplo, quantas igrejas são em lugares bem humildes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: lógico, nós temos e podemos fazer templos bonitos para Deus. Deus merece o melhor, claro. Mas não esqueça que às vezes a aparência, a suntuosidade, ou seja, somente a parte exterior, cuidado, porque isso pode enganar. Entendeu ou não? Isso pode enganar. É o problema dessa figueira. A figueira, olhando para ela assim, era bonita, era uma árvore maravilhosa, toda com folhas. Olhando assim, todo mundo dizia: uau, enchia os olhos, não é? Então às vezes isso pode acontecer com o templo, com a igreja, com o povo, e pode acontecer individualmente também. Entendeu ou não? Por exemplo, alguém olha para você, você está bem vestido, está com uma roupa bonita, você tem uma aparência legal, você tem ali o seu asseio pessoal, você se cuida fisicamente, você está bem fisicamente. Mas a pergunta é: como está o seu coração? A pergunta é: como está a sua vida espiritual? Como está a sua relação com Deus? Como está seu relacionamento com Deus? Esse é o ponto. Entendeu ou não? Então, diante disso, aí você percebe que faz sentido esse texto, porque o texto fala que de longe havia uma figueira com folhas, uma figueira bonita com folhas, e quando foi se olhar, se aproximou e foi se olhar bem de perto, então aí percebeu-se que ela era bonita, tinha muitas folhas, mas não tinha frutos. Ela não dava frutos. Eu pergunto: para que um templo tão bonito se não dá frutos? Para que uma catedral tão extraordinária se espiritualmente é um culto morto, é uma reunião fria, as pessoas são indiferentes, as pessoas não vibram com o evangelho, as pessoas não se emocionam com a salvação, as pessoas não praticam os princípios da Bíblia, não obedecem os mandamentos de Deus? Ou seja, de que adianta toda uma aparência fenomenal se não há fruto, se não há vida, se não há relacionamento com Deus? Então, nesse caso, Jesus disse: bom, já que essa figueira não tem frutos, ela não dá frutos, então nunca mais vai dar frutos. E Jesus então amaldiçoou essa figueira. Entendeu ou não? O mesmo aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus como nação. O templo estava ali, tudo estava a favor deles. Mas esse povo se rebelou, virou as costas, era frio, rejeitou Jesus, entendeu? Bateu em Jesus, cuspiu em Jesus, não aceitou Jesus. Não aceitou Jesus como nação. Então era como essa figueira que, olhando de longe, uau, extraordinário, bonito demais, mas na sua essência não. Entendeu? Eles, por exemplo, pegaram o sábado, o quarto mandamento, e eles colocaram sobre o sábado centenas de regras e tornaram o sábado insuportável. Então, quem olhava assim, aparentemente, eles eram todos certinho, tudo ali, não sei o que, tudo organizadinho, certinho, porque não pode cuspir no chão no sábado, não pode atender uma pessoa doente no sábado, não pode andar mais que 1 quilômetro a pé no sábado. Eles eram assim, aparentemente eram extraordinários, quando na realidade eram como sepulcros caiados. Eram como sepulcros caiados. Esse era o problema. Entendeu? Era como sepulcros caiados. Ou seja, olhando na verdade assim, né? Olhando assim, dizia: uau, esse povo, olha quantas regras, são todos certinhos, fazem tudo certinho, anda durinho, não olha nem para o lado, não faz nada e tal. Quando na sua essência não era nada disso. Não tinha frutos, como nação estou falando. Então Jesus disse a Israel: eu vou dar um tempo para vocês de arrependimento, e se vocês não se arrependerem, vocês vão perder a bênção que eu tenho para vocês. E assim, no ano 34, com a morte de Estevão, Israel perdeu essa bênção de ser o povo de Deus como nação. E então, o que Deus fez? Deus converteu Saulo de Tarso, que participou da morte de Estevão, e através de Saulo, que se tornou o grande apóstolo Paulo, então o evangelho foi para os gentios, e a obra de Deus continuou, e a pregação do evangelho continuou. Entendeu?
Então, essa história da figueira tem tudo a ver conosco hoje. E se você pegar essa história e fizer uma aplicação dela a Apocalipse 3, com a carta de Jesus a Laodiceia, você vai ver que tem tudo a ver com a igreja nos últimos dias. Hoje, por exemplo, nós podemos perceber que a própria pandemia está sendo uma sacudidura. É ou não é? A pandemia está sendo uma sacudidura. Ou seja, a pessoa que já não estava nem aí com a fé, agora é que descambou muitas vezes. Mas só que por outro lado, outras pessoas se despertaram, é ou não é? Outras pessoas acordaram, não é verdade? Outras pessoas se despertaram. Então essa pandemia é uma sacudidura também. Porque veja, ser cristão e fiel quando tudo está bem é fácil. Mas ser cristão quando as coisas não vão bem é mais difícil. Entendeu? Por exemplo, guardar os mandamentos num período em que você quase não pode ir à igreja, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, quando as coisas estão fechadas, ser uma testemunha, uma pessoa que leva o evangelho para os outros, nesse período de pandemia é mais difícil, porque você diz assim, não posso visitar, não posso fazer nada, né? Estou bloqueado, estou preso em casa, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Então é uma situação realmente de prova, e é nessa hora de prova que aparecem os verdadeiros cristãos, que aparecem aqueles que realmente estão firmes na fé. Entendeu? Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, você acha que depois da pandemia os irmãos voltam a frequentar os templos? Eu disse, com certeza, voltam e vai voltar em maior número, e nós vamos ter igrejas muito mais cheias do que antes. Tenho certeza disso. Um outro não vai voltar, lógico que não vai mesmo, como um outro nem vai para o céu, entendeu? Isso é fato. Mas enquanto um outro não vem, Deus manda mais pessoas, Deus desperta mais pessoas. É isso que nós podemos ver no contexto da Bíblia. Agora é o seguinte, diante do entendimento geral desse assunto, tem um detalhe importante que eu queria passar para você. Sabe qual é? É assim, ó. Aqui tem uma árvore, uma figueira que não dava frutos, símbolo do povo de Israel, do templo, e símbolo muitas vezes de nós hoje. Só que agora eu vou terminar o meu sermão mostrando uma outra árvore para você. Uma outra árvore. E você e eu vamos fazer uma análise, um paralelo entre as duas. Abra sua Bíblia comigo em João 15. João 15, verso 5. João 15, verso 5. E aqui nós vamos observar uma outra árvore com um outro recado importante. Eu tenho certeza, pastor Bob, que esse paralelo agora tem tudo a ver com o projeto da Asa Norte. Olha só, João 15, verso 5, que diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui você vê uma outra árvore, é uma videira. A anterior era uma figueira. A figueira não tinha frutos, mas a videira aqui, que é Jesus, ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aqui está o segredo para que a gente possa dar frutos. Aqui está o segredo para que a gente possa ser cristão de verdade. Então é assim, ó. Observe. Nós precisamos de uma igreja, de irmãos, de cada um de nós, como pessoas que tenham uma íntima comunhão com Deus, como diz aqui João 15, para que a gente possa dar os frutos. Caso a gente não dê frutos, nós seremos cortados. Como diz o texto, seremos cortados e lançados fora. Como aquela figueira que foi amaldiçoada, aquele que não dá fruto será cortado e será eliminado. E aquele que dá fruto vai ser então podado para dar mais frutos ainda. Então qual que é o segredo? Se você ou eu estamos no contexto da figueira, que muitas vezes não estamos dando frutos, qual que é a saída? A saída é se conectar à videira verdadeira,
que é Jesus. Quando nós nos conectamos a Jesus, a videira verdadeira, com certeza aí sim daremos frutos. E esse é o plano de Deus para esta igreja. Quando eu falo esta igreja, eu me refiro não só à Asa Norte, me refiro à igreja no mundo inteiro. O plano de Deus para a igreja é justamente que os membros estejam conectados a Jesus, estejam conectados a Cristo, estejam em comunhão com Cristo, para que a gente possa dar frutos. A gente não vem à igreja só para participar de um culto de adoração. A gente vem para participar de um culto de adoração, a gente vem para cantar louvores a Deus, para estudar a Bíblia, para fazer parte de um culto ao Senhor, mas também a gente vem para se abastecer e testemunhar. A gente entra para adorar e sai para evangelizar. Cada membro da igreja tem que ser um evangelista. Cada membro da igreja tem que dar frutos, é o que está dizendo aqui. E se cada um de nós der frutos, você vai ver, em pouco tempo nós vamos triplicar, quadriplicar o número de membros e o número de pessoas aqui dentro. E quando uma igreja tem uma vida de comunhão com Deus e tem uma vida de missão, consequentemente a comunidade ao redor é impactada. Consequentemente, a comunidade ao redor é impactada. Sabe por que muitas vezes nós não damos esses frutos de salvação de outras pessoas, de missão? É porque nós mesmos estamos maus. É porque nós mesmos estamos perdidos. Quando a gente está convertido e tem certeza da nossa salvação, a gente não se cala, a gente não fica parado, nós não ficamos parados, nós queremos testemunhar, nós queremos falar. Sabe quando você é uma pessoa que está convencida de alguma coisa, você quer convencer os outros. Quando você está apaixonado ou apaixonada, você fala da sua paixão para todo mundo, não é assim? Então, quando a gente está apaixonado por Jesus, pela mensagem, pela salvação, quando isso mexe com o seu coração, você vai querer falar para todo mundo. Você não pode guardar só para você, você não pode deixar isso guardado lá no íntimo do seu coração. Nós não podemos ser um lago, uma represa, nós temos que ser uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Entendeu? Amém? É isso que Deus quer de nós. Então hoje, ao invés de nos concentrarmos na figueira estéril, infrutífera, concentremos-nos na videira, que é Jesus. E quando nós nos concentramos em Jesus, que é a videira, nós vamos dar frutos para o reino de Deus. A semana passada, eu estava na TV Novo Tempo gravando o Arena e gravando o Decifrando. O Decifrando é o programa em espanhol que a gente faz. Aí, no sábado passado, exatamente no sábado passado, eu fui a Novo Tempo para fazer uma live para o pessoal lá do Nordeste, pelo canal lá do Nordeste, da União Leste Brasileira. Olha como são as coisas. Aí quando eu cheguei lá na TV, no sábado a TV é fechada. Não tem ninguém trabalhando na TV, porque nós guardamos o sábado. Todo o sistema de transmissão da TV no sábado é tudo já programado no computador e fica no automático, mas não tem ninguém trabalhando lá no prédio. Aí eu cheguei mais cedo, antes da equipe que ia me ajudar na transmissão, eram só 3 pessoas para fazer a live. Aí eu cheguei mais cedo, tinha um guarda, e o guarda é um adventista, porque no sábado ele, de maneira voluntária, ele fica ali só para ter alguém, mas não usa arma, não usa nada disso. Ele fica ali, um adventista. Ele tem uma escala, cada sábado vai um lá. E nesse sábado tinha um senhor chamado Toninho. Aí quando eu cheguei, o Toninho falou assim: ô pastor, que alegria ter você aqui e tal. O que vai acontecer aqui hoje? Porque como não havia nada marcado, foi de emergência a live. Eu falei: não, vou fazer uma live e tal. Ele: tá bom, mas não chegou ninguém ainda, está tudo fechado. Eu disse: ok, mas vão chegar daqui a pouco. Ele disse: então eu vou abrir para você. Aí ele pegou aquele molhão de chaves, entrou comigo, foi lá e abriu o local da web, falou: pastor, é aqui que você vai ficar. Tá bom, fiquei lá. Aí ele falou: pastor, já que não tem ninguém aqui, eu posso te contar uma história? Sim, claro, pode me contar. Aí a história dele, ele diz assim: pastor, há 5 anos atrás, você passou na rodovia Presidente Dutra, ali tem uma rede de restaurantes chamado Frango Assado.
Não sei se alguém já ouviu falar dessa rede. Aí ele falou assim: eu trabalhava nesse restaurante, esse Toninho trabalhava no restaurante. E há 5 anos atrás eu passei nesse restaurante, que fica perto da TV Novo Tempo, que era caminho meu, passei ali. Não sei se foi para comer, se foi para usar banheiro, enfim, passei lá. Não lembro mais, há 5 anos atrás. Aí ele falou assim: você esteve lá, pastor? E aí eu cumprimentei você, falei que eu assistia as suas pregações, e você deu para todos os funcionários um DVD. Então eu realmente tinha dado um DVD para cada funcionário daquele restaurante. Ele falou assim: eu peguei o DVD, assisti o DVD várias vezes, aceitei Jesus, tomei minha decisão, entreguei minha vida para Ele. E a partir do DVD eu achei a TV Novo Tempo, e comecei a assistir a TV Novo Tempo, ao Arena, e finalmente entreguei minha vida para Jesus. Aí eu fui para a igreja e fui batizado. Hoje eu sou adventista e sou funcionário da TV Novo Tempo. Amém? Não é extraordinário isso daí? É extraordinário. Então você vê, quando nós testemunhamos, acontece o milagre. E que milagre, é ou não é? Agora vou te contar uma outra história. Algum tempo atrás, não faz muito tempo, a Lília, minha esposa, recebeu uma mensagem no direct do Instagram dela. E a mensagem era o seguinte: Lília, fala isso para o pastor Luiz. Aí a Lília me passou as informações. Era a informação de um casal aqui de Brasília, e eles estão aposentados. Então eles compraram uma fazenda no interior de Goiás, uma fazenda grande. E aí nessa fazenda tinha uma capelinha, uma igrejinha católica, uma capelinha. E ele vibrou com isso, porque como católico, né, ter uma capelinha era o máximo. Então já tinha lá as imagens, ele foi e colocou outras imagens para tornar a igrejinha ainda mais especial. E assim foi, assim viveu um tempo lá. Só que esse homem descobriu a Novo Tempo. Ele e a esposa estavam procurando canais, assim, mudando os canais da TV, procurando alguma coisa, e achou a Novo Tempo. Aí se apaixonou pelo Arena do Futuro, gostou do nosso jeito de pregar, enfim, gostou. E começou a assistir a Novo Tempo constantemente e ao Arena. Com o tempo, eles aceitaram Jesus, se converteram e começaram a guardar o sábado do jeito deles na fazenda. Aí, com a ajuda de uma pessoa evangélica que esteve lá, eles resolveram melhorar a capela. Fizeram ali algumas mudanças naquela capela. E aí passaram a usar a capela já num contexto mais bíblico. Que coisa impressionante. E aí, depois de algum tempo, fez contato com uma adventista, e essa adventista fez contato com a minha esposa, que passou a informação para mim. E uma sexta-feira à noite, já era sábado, eu liguei para eles. Vocês precisavam ver a alegria desse casal quando eu liguei para eles, a emoção deles. E aí conversamos um pouco e marcamos a data de fazer uma visita a eles. Mas eles estavam já tão preparados, já estavam sendo assistidos pelos irmãos da cidade de Alexânia. E nós descobrimos que eles tinham feito todos os estudos bíblicos, estava tudo certinho, tudo pronto. Então nós marcamos a data do batismo diretamente. Então a Lília, eu, o Rafa e mais algumas pessoas, poucas pessoas, fomos até a fazenda. Nós fomos daqui de Brasília até Alexânia, de Alexânia para lá mais 18 quilômetros de estrada de chão, e chegamos lá. Pensa num dia histórico. Montamos um batistério na varanda da casa, da fazenda, e ali fizemos o batismo do casal. E aí durante a semana mandamos pintar a igrejinha. Fizemos uma pintura nova, por fora e por dentro. E aí fizemos uma placa da igreja adventista. E então nós inauguramos a igrejinha, a capelinha, a coisa mais linda do mundo. Então foi um dia de batismo, foi um dia de decisões gerais assim, mas foi um dia também de inauguração dessa capelinha, que agora é uma capela adventista.
Deus não é grande? É grande, Deus é maravilhoso. Você está entendendo aqui a história? Nós não podemos ser uma figueira infrutífera. Temos que estar ligados à videira para darmos frutos. Eu tenho certeza que você que está me vendo em casa, ou você que está aqui no templo, eu tenho certeza que Deus quer usar você para que você possa também dar frutos e salvar pessoas. Com certeza Deus deseja isso para você. Deus deseja isso na sua vida. Entendeu? Ontem à noite eu estava fazendo uma live pelo meu canal do YouTube e também pelo Facebook do Arena e pelo meu Facebook pessoal. E durante a live nós tivemos milhares de pessoas conectadas. Mas durante a live as pessoas vão mandando mensagem, certo? E uma pessoa mandou uma mensagem dizendo o seguinte: pastor, eu e minha família fomos budistas a vida inteira, mas agora estamos estudando a Bíblia e aceitamos Jesus como Salvador, e agora nós queremos que você nos batize. Ontem à noite. Deixa eu falar uma coisa mais. Quando você vê os frutos que Deus realiza através de você, você se entusiasma mais na fé. Quando cada membro da igreja se envolve na missão, primeiro na comunhão, depois na missão, e você começa a dar frutos e ver o resultado, os frutos, colher os frutos. Ah, pastor Bob, aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma igreja pegando fogo. Nós vamos ter uma igreja apaixonada. Nós vamos ter uma igreja assim que todo mundo da região vai querer vir para essa igreja, porque as pessoas vão dizer o seguinte: o que está acontecendo na Asa Norte? O que está acontecendo em tal lugar? É uma igreja diferente? É diferente. O que tem lá? Frutos. O que mais tem lá? Videira. O que mais tem lá? Os irmãos estão conectados à videira, estão dando frutos. É isso que Deus quer para nós. Eu quero fazer um apelo para você. Você que é adventista, você que é membro da Asa Norte, ou você que não é da Asa Norte, mas você está assistindo a gente agora. O apelo é o seguinte: tome uma decisão. Não seja uma figueira infrutífera. Seja uma pessoa ligada à videira verdadeira, que é Jesus. E deixe ser usado por Deus. Seja um evangelista. Lembre-se, não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Ah, pastor, mas eu não sei falar igual você fala. Fala do seu jeito. Ah, mas eu não sei fazer como o pastor Bob faz. Faça do seu jeito. Ah, mas eu sou tímido. Faça do seu jeito. Mas faça. Só que antes de você fazer, tem que estar em comunhão com Deus. Porque se você não estiver em comunhão com Deus, você vai ser uma figueira infrutífera. Se você estiver em comunhão com Deus, você vai ser uma pessoa que dá frutos para a eternidade, para sempre. É isso. Eu pergunto para você: você aceita esse convite? Aceita esse convite para estar em maior comunhão com a videira, para que você possa dar frutos para a eternidade? Se você aceita, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Amém, amém, amém. E agora eu vou fazer um convite, um apelo para você que não é adventista. Para você que não é adventista, preste atenção. O apelo é o seguinte: se você que está me assistindo pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou você está aqui no templo e você não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda, meu apelo é bem simples e bem direto. Deus está chamando você para você entregar a vida a Jesus, e para você se tornar a partir de agora membro desta igreja. Membro desta igreja. Eu pergunto: você quer se preparar para o céu? Você quer se preparar para a vida eterna? Você quer morar eternamente com Deus no novo céu e na nova terra? Sim ou não? Claro que sim, lógico que sim. Você quer, eu também quero. Não é verdade? Então, se você quer morar no céu para sempre, você precisa fazer 5 coisas. Precisa estudar a Bíblia com oração todo dia. Precisa aceitar Jesus como um Salvador. Precisa obedecer os mandamentos de Deus. Precisa ser batizado. E precisa ser fiel até o fim. Entendeu?
Então a minha pergunta é assim: você aceita se preparar para o batismo? Você aceita se batizar? Entendeu? Essa é a minha pergunta, muito simples. Se você aceita, aqui nessa rede social, mande uma mensagem dizendo assim: eu aceito. Mande uma mensagem, escreva assim: eu aceito. Se você aceita se preparar para o batismo, eu vou orar por você. Se você aceita isso, escreva para nós dizendo: eu aceito, pastor. Eu quero, eu preciso nascer de novo, eu preciso ser batizado. E talvez tenha alguém aqui pessoalmente aqui dentro e diz assim: pastor Luiz, eu também quero ser batizado, ora por mim também. E se tiver alguém aqui presencialmente dizendo assim: eu preciso ser batizado, eu quero me preparar para o batismo, eu vou pedir a você que levante a mão, tanto pela internet, tanto você que está vendo a gente pelas redes sociais, ou você que está aqui presencialmente. Se tiver alguém que diz: eu quero ser batizado, levante a sua mão aí onde você está, na sua casa, e mande uma mensagem dizendo assim: eu aceito, pastor, eu quero me preparar para o batismo. Faça isso, e nós vamos orar por você. E para confirmar tudo isso, eu vou chamar aqui a cantora Rosinha, que cantou no começo lindamente, inspirada por Deus, tocou e cantou, né? Amém? Agora ela vai cantar uma outra música especial. Enquanto ela canta essa música especial, eu vou estar aqui, ó, bem aqui onde eu estou mesmo. Eu vou fechar meus olhos e vou orar. E ela que vai ser a pregadora agora. Então agora você não vai fechar os seus olhos, você vai cantar para as pessoas que estão tomando decisões. Enquanto ela canta, escreva para nós dizendo assim: eu aceito, eu quero me preparar para o batismo. Vamos ouvir a irmã Rosinha. Conheço o teu caminho, conheço o teu passar. Eu sei da tua sede que consome o teu ser. Eu sei dos teus problemas, eu sei da tua dor. No profundo da agonia, eu escuto o teu clamor. Eu sei da tua sede que consome o teu ser. Eu sei do desalento que se algema em seu poder. Eu sei do teu sonhar, mas também sei que és sofredor. Mas em minhas mãos eu vejo que eu sou teu Salvador. Jesus, o teu libertador, posso te ajudar na escuridão vencer. Teu amparo sou, abrigo protetor, jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Conheço o teu passado e a tua indecisão. Eu sei do teu descaso e da tua solidão. Eu sei que não me amas e que nem olhas para mim. Tu não sabes pra onde andas, não consegues ver o fim. Conheço a tua vida, tão sem brilho e sem amor. Eu sei do desespero que invade o teu ser. Eu quero te ajudar a confiar em meu amor. Quero hoje uma chance, quero ser teu Salvador. Jesus, o teu libertador, posso te ajudar a escuridão vencer.
sou abrigo protetor, jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Eu sou Jesus, o teu libertador. Posso te ajudar a escuridão vencer. Teu amparo sou abrigo protetor, jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Jamais te deixarei, pois sou o teu Senhor. Eu sou o teu Senhor. Amém? Que linda música, né? Muito obrigado, Rosinha, por essa música. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por sua atenção e espero que essa mensagem tenha ficado bem clara para o seu coração. Antes da oração final, não esqueça, não queremos ser essa figueira infrutífera, mas queremos estar ligados à videira que é Cristo Jesus. Vamos agora curvar a nossa cabeça, fechar os olhos. Os que estão sentados aqui podem ficar em pé, por favor, e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta linda manhã, por Tua palavra que nos repreende, nos corrige, nos alerta, nos direciona e nos mostra o caminho certo para uma vida cristã fiel, feliz, que realmente nos prepara para a volta de Jesus. Meu Deus, ajuda-nos a estarmos ligados em comunhão com Jesus, a videira verdadeira, para que possamos dar frutos para a salvação de outras pessoas. Perdoa-nos as vezes em que vivemos de maneira infrutífera. Perdoa-nos os momentos em que nós nos desligamos de Ti e vivemos uma vida como aquela figueira. A partir de hoje, queremos viver uma vida melhor, uma vida de mais comunhão contigo, para que possamos também nos envolver ainda mais na missão. Muito obrigado por nos ouvir e por nos atender. Toma em tuas mãos as pessoas que decidiram pelo batismo, que o Senhor as abençoe grandemente nesse momento, em nome de Cristo Jesus, amém.